No texto que nós vimos hoje, nós vimos uma palavra, uma frase que se repetiu várias vezes. Qual que era essa frase? Essa imagem já dá dica, né? Não. Mas tem uma frase que ela se repete várias vezes. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Qual que é o contexto desse momento que Jesus tem com os seus discípulos? Ele morreu, foi sepultado. No primeiro dia da semana, antes que o sol saísse, já ainda era escurinho e tal, Maria foi até lá, o Robert falou sobre isso, e ela sofreu de encontrar o túmulo daquele jeito, roubaram o meu Senhor Jesus, e daí ela tem um encontro com Jesus ressuscitado. Os discípulos que também tinham ido lá, eles, o que aconteceu? E a ideia na cabeça deles João creu imediatamente que Jesus foi ressuscitado, mas ela foi avisar os discípulos, e o próprio Pedro parece que não creu imediatamente, mas na cabeça deles está o seguinte: Jesus já tinha sido perseguido, passado por todo aquele sofrimento, por toda aquela tragédia, foi morto, foi sepultado, e houve uma tentativa de garantir que ninguém roubasse o corpo de Jesus, para de repente não inventassem. E os discípulos, eles estão totalmente desencorajados, estão sem forças, não somente para fazer essa rebelião, manipular a história, mas também eles não têm forças mentais para fazer isso, mas eles estão numa situação que estão totalmente desencorajados, afetados por aquela situação, não somente por aquilo que eles viram que aconteceu com Jesus, mas aquele investimento que eles depositaram em Jesus, que eles fizeram sobre a pessoa de Jesus, de 3 anos acompanhar Jesus, entrar em Jerusalém, naquela euforia da nação de Israel. Ele é o rei. Se ele é o rei, a própria mãe de 2 discípulos chegou para Jesus: olha, eu creio que você vai ser o Messias, então reserve um lugar à sua direita e à sua esquerda. Então houve uma expectativa dos discípulos de que Jesus então ia implantar o reino. Então os discípulos, não somente eles estão desencorajados por causa que a pedra foi selada, mas eles não têm dentro deles mesmos uma energia, um estímulo, uma coragem para inventar: vamos roubar o corpo de Jesus e vamos inventar que ele ressuscitou, e aí nós vamos criar um movimento aqui, vamos encorajar a nação de Israel para que nós tomemos o poder e sejamos fortes e montamos uma luta armada e vamos expulsar Roma daqui. Não havia nada disso deles, principalmente porque eles estavam frustrados consigo mesmo. A ideia é: nos enganamos, nós seguimos alguém que parecia que... será que os milagres foram verdadeiros mesmo? Será que tudo aquilo... Então a cabeça deles está confusa, o corpo está doendo, o coração está doendo. Havia um misto de que eu amei Jesus, eu depositei todo o meu carinho, minha afeição, e ele foi embora, morreu, agora tudo acabou. Então, mesmo que Jesus tinha preparado eles com toda essa orientação ali naquele tempo lá da Santa Ceia, dizendo que ele ia para o Pai, ele ia voltar, que ele ia ressuscitar, a coisa está muito confusa, está muito problema. Então, de manhã tem essa visita ao túmulo. Agora tudo vai começar a acontecer no finalzinho da tarde, ao encontro. Veja aqui o primeiro bloco do texto, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, então ao finalzinho da tarde, tiveram aquela experiência de manhã, agora era o finalzinho da tarde do domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Se o túmulo foi violado, quem serão as primeiras pessoas a serem procuradas? Porque a autoridade de Roma foi desafiada. Eles. É automático. A primeira
pergunta, primeiro questionamento, primeira conclusão a ser feita é: os discípulos roubaram o corpo de Jesus. As autoridades judeus vão atrás disso. Os judeus vão incentivar o Pilatos a falar: olha, está vendo? Eu falei, e olha só o que aconteceu. Vão atrás deles. Então, e o texto fala, por medo dos judeus, porque os judeus se fizeram tudo aquilo com Pilatos, para levar Pilatos a crucificar Jesus, então imagina o que vão fazer agora com eles. Então o medo, o pavor é muito grande. Eles estão trancados porque não dá para andar na rua, não dá nem para fugir. A situação é terrível. É só essa notícia chegar às autoridades, aos judeus, e já estão atrás, vai acontecer algo terrível conosco. Então, no primeiro dia da semana, ao final da tarde, eles estão de portas trancadas e Jesus entrou. É interessante que 2 vezes vai acontecer isso. Então, aqui, parece que Jesus não abriu a porta, tá? A ideia é que, estando as portas cerradas, fechadas, lacradas ali, por dentro, de repente eles estão ali abatidos, sem conversar muita coisa, ou só cochichando, questionamentos: o que faremos? Vamos fugir, tarde da noite, madrugada, o que nós vamos fazer? E de repente Jesus se coloca no meio deles e diz a primeira vez: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lábio, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Em vários momentos dessas aparições de Jesus, as pessoas têm dificuldade de reconhecer Jesus. Talvez pelo trauma emocional que passaram, mas parece que Jesus já tem aqui apesar de ter um corpo físico, ele tem aqui já talvez um formato um pouquinho diferente. E o próprio seu corpo já tem propriedades diferenciadas. Então, com essa encarnação de Jesus e com a ressurreição, Jesus é o único no universo que tem essas propriedades. Talvez a capacidade de se pôr, surgir, aparecer, atravessar, se transportar. Nós não sabemos isso. E se aquelas pessoas daquela época já tinham dificuldades, nós podemos até imaginar um pouquinho, mas cientificamente nós sabemos que isso é impossível. Então Jesus aqui dá uma ideia para nós, que ele assumiu esse corpo dele físico, assumiu propriedades que estão além da nossa imaginação. E essas propriedades vão ser transformadas ainda para algo bem diferente, porque quando João vê Jesus na visão do Apocalipse, ele vê um ser diferente ainda. Ele não reconhece. E o próprio Jesus tem que se apresentar para ele, dar um cartão de visita para ele. E uma das coisas mais impressionantes é que o cartão de visita de Jesus é o quê? As mãos e o lado. Os jovens geralmente gostam de radicalizar nas suas juventudes, né? Nos momentos assim: eu quero ser diferente. E o ser diferente para o jovem é ser igual. Então, para o jovem, eu quero ser diferente. Então o jovem usa tatuagem, eu quero usar tatuagem. Mas todo jovem usa tatuagem, faz uma tatuagem. Então isso não é ser diferente. Então, mais preciso. Depois chega uma certa idade adulta, você: puxa, que besteira que eu fui fazer, que negócio feio, eu tenho vergonha, e alguma coisa assim, desbotou, de repente a pele ficou flácida, e aquilo que era uma jovem bonita, uma sereia, agora virou um polvo, né? Um negócio assim, estranho, e você quer remover. Mas isso são coisas criadas por nós. Muitas vezes, por causa de algum acidente, alguma queimadura, alguma situação assim, nós adquirimos marcas no nosso corpo. E algumas vezes a gente encobre isso, a gente tem vergonha, fica meio chateado das pessoas: o que aconteceu? E você tem que explicar toda a história, né? Ontem mesmo estava uma família e tem uma jovem, deve ter uns 18 anos, e eu olhei que tinha muita maquiagem aqui do lado do rosto dela, né? Aí eu sou meio cara de pau, tem hora que
o resiste também. O que aconteceu? Está meio ressecado aqui. Ela falou assim, não, eu estava passando chapinha no cabelo, fui passar para cá, queimou, né? Então, ela falou, só uma marquinha, não tem nada, não vai ficar marca, mas ela teve que passar bastante maquiagem para não aparecer, né? E algumas vezes nós temos marcas, e quem tem dinheiro algumas vezes, remove cirurgicamente essas marcas. E olhando para a história de Jesus, essas 3 marcas que ele tem, 4 marcas, né? 5 marcas, né? Que é nas mãos, nos 2 pés e no lado. Talvez esse processo da ressurreição, dessa transformação ali inicial, e uma transformação que vai continuar a acontecer até finalizar quando ele estivesse lá. Eu, se fosse ele, olha, por favor, Pai, me ajuda aqui, eu quero remover isso que foi a vitória dos homens sobre mim, onde eu quiser eu passar. E Jesus parece que não quer remover isso. Várias vezes no livro de Apocalipse, João fala que Jesus é o cordeiro, que parecia ter sido morto. Por que João chega a essa conclusão? Talvez por olhar essas marcas, essas manchas, essas cicatrizes que permaneceram em Jesus. Ele não quis e nunca vai querer remover isso, porque é o sinal do amor que ele teve por nós. E quando ele chega aqui para esse grupo de medrosos, e não porque são medrosos porque é falta de caráter, não porque são medrosos porque, mas a situação, as condições, o ambiente era tão opressor, tão terrível sobre a vida deles, que eles não tinham outra saída. O cheiro da morte, qualquer pessoa que passasse correndo lá por fora da casa, eles já ficavam assustados, e se agarravam um ao outro, porque era o cheiro da morte. Ficam quietos, fiquem em silêncio. Então esse pavor, o que vai acontecer, qualquer barulho que surgisse ali na porta, qualquer pessoa bater na porta, era um medo. A dose, o nível do medo subiu. Medo é algo que Deus nos programou para isso, porque o medo é bom. O medo tem o seu lado bom, que muitas vezes nos impede de fazer alguma coisa que seja arriscada, senão nós faríamos somente loucuras. Mas tem hora que o medo nos domina de um tal jeito que pode levar uma pessoa à morte sem nada externo acontecendo. A pessoa entra em pânico, em parafuso, aumenta a adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, a pessoa tem um derrame, tem um infarto, simplesmente por causa do medo. O medo paralisa as pessoas. E esses discípulos estão aqui, e o presente, primeiro o miagê, como pronuncia a palavra? O miagê, que Jesus dá para esses medrosos: paz seja com vocês. Tenha paz. O medo, ele tira a paz. O medo, além, e quando você não tem paz, você não dorme, você não come, você não sorri, você vive assustado, você vive pensando em outras coisas, aquilo te domina, aquilo é uma mochila pesada que você não aguenta, você se arrasta. Então a sua produtividade diminui, seus relacionamentos ficam sem significado, tudo perde sabor na vida, perspectiva de sonhar com o futuro acaba por causa do medo. E Jesus vem dar aqui o primeiro presente para esses que estavam com muito medo: paz seja com vocês. Olha a minha vitória, olha, eu venci, eu lutei por vocês, eu venci. A ideia da paz que Jesus está trazendo aqui não é somente aquela sensação de tranquilidade, não é um bem-estar somente. Jesus, por trás dessa frase de Jesus, tem algo muito mais
profundo, muito mais concreto, com muito mais substância. Isto é, vocês eram meus inimigos, vocês tinham uma inimizade com Deus, vocês estavam condenados ao inferno, mas eu passei pela morte e agora vocês têm paz com Deus. Vocês deixaram de ser inimigos. Então, mesmo que gente lá fora venha tentar tirar a vida de vocês, se tirarem, vai simplesmente cessar o sofrimento, porque a responsabilidade que vocês tinham com Deus, com meu Pai, agora acabou. A responsabilidade da dívida que vocês nunca iriam conseguir suprir, acabou. Tenham paz. Vocês agora deixaram de ser inimigos para serem amigos. Então essa frase de Jesus, ao longo do tempo, vai começar a ser absorvida por esses homens. E isso daqui vai ser a pregação deles. Eles vão anunciar para os homens: Jesus Cristo fez a nossa paz. Nós temos agora paz com Deus. Por causa disso, nesse momento, ainda sem entender tudo que está acontecendo, os discípulos se alegram quando viram o Senhor. Somente ver a Jesus ali ressuscitado, eles se alegram. Então essa paz, que quando a gente entende que o meu problema com Deus foi resolvido, o primeiro efeito é a alegria. Eu começo a sonhar com o futuro. Eu começo a pensar no futuro. Não somente que minha vida vai prolongar, não importa quantos anos eu vou ter, mas a minha mente começa a ser projetada para a convivência pacífica, eterna com Deus. Eu não preciso nem fazer planos e correr atrás dos planos, porque esses planos serão direcionados por Deus. Então, fica tudo mais simples, muito mais fácil. Veja o versículo 21. Porque eles receberam paz, eles vão entender isso. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Duas ideias aqui que parece que meio estranhas, meio assim, complexas. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. E aí ele fala: assim como Deus me enviou, eu estava lá com Deus, curtindo a presença dele, curtindo o maior amor que um ser pode ter com outro ser. Quer dizer, um só ser, mas que pessoas podem ter. Então a pessoa de Jesus, juntamente com a pessoa do Pai e o Espírito Santo, curtindo a maior tranquilidade ali e a presença entre eles, esse amor perfeito. E o Pai me enviou no meio de lobos para pacificar, para trazer o perdão, para trazer a salvação, para cumprir uma missão, para resolver um grande problema, um grande dilema. É assim que o Pai me enviou. E desse mesmo modo que o Pai me enviou, eu envio vocês. É desse mesmo modo. Eu envio vocês para resolver um grande problema, para levar a solução. Porque as pessoas, apesar de Cristo ter morrido lá, naquele exato momento, ter ressuscitado, as pessoas não sabem. E elas precisam saber que a culpa foi eliminada, e elas precisam crer em Cristo para ter acesso a essa salvação. Então Jesus está falando: vocês receberam a paz, e novamente agora a paz eu dou para vocês de novo. E assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Estou capacitando vocês, estou comissionando vocês. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, tinham sido capacitados. E agora Jesus então dá mais um aperitivo para eles de algo que vai acontecer lá no livro de Atos. Quando o Espírito Santo vai descer e aglutinar todos eles num só corpo, formando a igreja. Trazendo uma capacidade ainda muito maior que eles não têm ideia ainda. Mas agora Jesus, ele sopra, ele cria no ambiente a presença do Espírito Santo ali sobre a vida deles. Eles já se alegraram com Deus, com Jesus ali.
de receber essa paz. Agora, eles têm uma sensação, esse cuidado do Espírito Santo, juntamente com isso. Como isso aconteceu, eu não sei, porque ninguém filmou e eu não estava lá. Eu só acredito que a palavra de Deus fala assim: com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora, uma das coisas que a gente tem que entender, é que Jesus é quem tem a administração do Espírito Santo sobre a vida de qualquer pessoa. No livro de Apocalipse, voltando lá, não sei se eu estou falando tanto de Apocalipse, mas no livro de Apocalipse é Jesus que tem o Espírito Santo, e é Jesus que quando alguém crê nele e ele verifica se essa fé é salvadora, ele então entrega o Espírito Santo para a pessoa, sela a pessoa com o Espírito Santo, garantindo a salvação e gerando nessa pessoa uma nova criatura. E aqui então os discípulos recebem um aperitivo desse cuidado do Espírito Santo sobre a vida deles. E o versículo 23 parece que é alguma coisa que então dá para nós aí uma certa autoridade, né? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ó, que bonito, né? Aqui na linguagem judaica é a mesma coisa dizer o seguinte: vocês vão e comuniquem com o Evangelho. Se as pessoas crerem, elas serão perdoadas. Se elas não crerem, elas não serão perdoadas. O poder não está em mim. Jesus está comissionando eles a levar essa mensagem que Cristo, sendo Deus homem, morreu, ressuscitou, e aquele que crê nele será salvo. Então levem essa mensagem. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês a levar essa mensagem. Quando vocês levarem essa mensagem, pessoas vão crer. O que vai acontecer com elas? Serão perdoadas, serão salvas. Mas pessoas não vão crer também, e vão até matar alguns de vocês. Essas pessoas não serão perdoadas. Então aqui, tanto os discípulos como nós, não recebemos um poder de condenar ou não as pessoas, mas recebemos um chamado e uma capacitação de levar a solução para a humanidade. E o homem que crê, ele será salvo. E aquele que não crê, continuará e será condenado. Agora, você entende a dimensão desse comissionamento, dessa responsabilidade, desse convite? Primeiro eu também estava condenado e fui salvo. E agora Jesus me convida, me envia, me comissiona, me capacita a levar essa palavra. E ao pregar, ao falar a respeito de quem Jesus é e o que ele fez, se essa pessoa crer, ela será salva. Você consegue entender a dimensão do privilégio que a gente tem? De algo que está acontecendo aqui? Será que eu consigo entender a dimensão da responsabilidade? De que tem alguém do meu lado que está indo para o inferno, e se eu falar dela, para ela, de Jesus Cristo, e ela crer em Jesus Cristo, ela será perdoada por Deus. E ela não mais vai ir para o inferno, será eternamente salva. Uau! E se eu não falar, ela vai para o inferno, eternamente para o inferno. Não é dar uma informação de qual é o melhor trem para ela tomar. E de repente, se ela tomar o errado, ali na frente, ela vai perceber, ela vai voltar, vai tomar o... Não é isso. É algo crucial que vale uma vida. Será que os discípulos entenderam isso? Não é ter poder de perdoar. Eu não gostei dessa pessoa, não vou perdoar o pecado dela. Não é isso. É mudar, é a chance de poder fazer com que a pessoa mude o destino eterno da sua existência. Não que eu tenha poder em si, é simplesmente comunicar, falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Dá uma olhada, Romanos 5:1. Paulo está falando de nós.
tendo sido, pois, justificados pela fé, isto é, nós éramos inimigos, estávamos condenados, éramos réu, já existia uma condenação sobre nós, e aí foi batido um martelo dizendo: justo. Eu? Justo? Sem pecado, sem culpa, inocente, sem nenhuma condenação? Justificados é isso, é quando o juiz bate o martelo diante de todas as acusações, diante de todas as provas, e o juiz fala assim: sobre essas acusações ele está inocente, ele não é mais culpado, ninguém vai poder mais acusar sobre isso, ninguém vai poder levantar essa questão, está justificado. Então, olha só Paulo falando: tendo nós sido, pois, justificados pela fé, eu tenho paz com Deus, porque o meu crime tinha sido contra Deus. Então agora, se eu sou considerado não mais culpado do crime que eu tinha com Deus, eu deixei de ser inimigo dele, e eu passo a ser um amigo. Agora, como isso foi possível? Eu subornei o juiz? Eu realmente não tinha culpa? Não, realmente eu tinha culpa. O problema, ou melhor, a solução, foi que eu fui justificado pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele absorveu na sua morte, na sua ressurreição, todo o meu pecado. E a sua justiça, que ele estava ao lado de Deus, ele era amigo de Deus, ele colocou em mim. Então, quando Deus me vê, ele vê o sacrifício de Jesus, ele vê a justiça de Cristo em mim. Eu estou falando algo que a gente tem repetido muitas vezes, você, desde a sua conversão, você tem ouvido. Essa é a verdade bíblica. Então é por isso que Jesus chega aqui e ele fala: paz seja convosco. Não é simplesmente aquele desejo, muitas vezes aquele costume que nós temos de chegar: ô irmão, paz do Senhor, ou Deus da paz. Não é simplesmente um chavão de igreja. Jesus veio trazer aqui aquilo que realmente ele fez, o resultado da sua missão. Paz eu trago para vocês. Veja aqui em Mateus 5:9. Já que fomos justificados, temos paz com Deus, Jesus lá em Mateus ele fala como que serão os cidadãos do reino. E ele fala assim: bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacificador não é pegar duas pessoas assim, calma, gente, não é isso. A ideia aqui é aquele que leva a paz, aquele que elimina qualquer inimizade entre Deus e o homem. Esse é o propósito final desse desejo de Jesus. É que, como filhos de Deus, nós levamos a paz de Deus. Não simplesmente aquela paz, levamos a paz do Senhor. Não. É chegar com a pessoa: você sabe que você é pecador. Você sabe que você tinha um problema sério com Deus. Você sabe que você está indo para o inferno. E que Jesus Cristo morreu por você. E os seus pecados foram perdoados. E se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Agora, se você não crê, você vai continuar sendo condenado. Isso que é ser pacificador. Não é resolver o problema para a pessoa, mas é colocar diante da pessoa a oportunidade dela ter uma mudança radical na vida dela. Em 1 Pedro 2,9, por isso que Jesus nos comissiona, nos envia, Pedro cita um exemplo lá da nação de Israel. Ele fala que a igreja agora passa a desfrutar de algo que Deus tinha delegado para a nação de Israel. E Pedro fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Você sabia disso? Uau! Nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus não tem outro povo nesse sentido para fazer isso. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, inicialmente Pedro fala quem nós somos. E eu fico imaginando: e eu sou tudo isso aqui? De jeito nenhum.
E o propósito não é para a gente ficar curtindo, o propósito é para anunciar as grandezas daquele que o chamou, para anunciar o que Jesus Cristo é, e principalmente as grandezas de Jesus estão nas suas marcas. O chamou de um lugar para outro, das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas no sentido de que sem entendimento, sem conhecimento, sem saber o perigo que está correndo, sem saber o futuro da sua existência, andando em círculos. Essa é a ideia das trevas, tateando no escuro. Agora, para a sua maravilhosa luz, isto é, tudo se tornou claro. Agora eu sei quem eu sou, o que Deus fez por mim, quais as garantias que eu tenho, para onde eu vou, o porquê da minha existência ser do jeito que ela é aqui, da onde eu vim, para que estou aqui, para onde eu vou. Então as respostas que homens sábios e inteligentes observam a vida e tentam dar para nós, a maravilhosa luz responde. Então, nós somos nação santa para anunciar isso, para que os homens saiam das trevas e caminhem para a maravilhosa luz. Então, Jesus Cristo vai falar: paz seja convosco, eliminem o medo. Agora, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu os envio. Esse é o primeiro encontro de Jesus com os discípulos. Eles estavam trancados, medrosos. Eles recebem a paz para eliminar o medo, eles recebem a paz para pacificar. Mas tinha alguém que não estava ali, e João faz questão de anotar. Esse alguém era Tomé. Tomé se ausentou desse encontro. Ele se ausentou do primeiro encontro especial de Jesus no primeiro dia da semana, no domingo. Ele perdeu, ele se ausentou da manifestação de Jesus ressuscitado. O primeiro encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos. Que encontro especial! Ele não recebeu aquele presente, a primeira vez que Jesus deu o presente, que sempre foi a paz. Ele não teve a oportunidade que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor pela primeira vez. Ele ficou com aquela tristeza, com aquele medo por uma semana. Ele perdeu, ele se ausentou da capacitação e do comissionamento de Jesus para com seus irmãos e amigos. E a conclusão que nós temos aqui, olhando para a vida de Tomé, é que a ausência alimenta a incredulidade. Quando nos ausentamos, quando nos incluímos fora de onde Jesus está se manifestando, a nossa incredulidade se mantém e ela aumenta. Quem era Tomé? Tomé aparece poucas vezes na Bíblia. Quando pensamos em Tomé, já pensamos uma pessoa totalmente incrédula. Mas olhando talvez um pouco da história dele, ele tinha, parece, uma personalidade que talvez era mais firme do que os outros apóstolos. É interessante que em Mateus 10, versículos 2 e 4, Mateus alista, mas essa mesma lista, da mesma forma, vai aparecer em Marcos, vai aparecer em Lucas também. Em Mateus 10, versículos 2 e 4, fala o seguinte: esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, quem vem primeiro? Pedrão. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Essa lista ela vai colocar em duplas. Eu não sei se foram essas duplas desse jeito que Jesus enviou eles no primeiro envio dele. Jesus mandou de 2 em 2 para eles irem somente ao povo da nação de Israel e levariam a paz, e se não quisesse receber em casa, olha, sacode a poeira e vai embora. Então não sei se foi nessa sequência, mas Mateus, Marcos e Lucas colocam os 12 em duplas. Então Simão junto com André, seu irmão. André já era mais ponderado, mais cuidadoso, mais amigável. Pedrão era um descabeladão, o cara que fazia loucura aqui. Segunda dupla, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses são chamados os filhos do trovão.
É interessante que João, ele é o autor do Evangelho. E mais para frente, Robert deu até estudos sobre as epístolas dele, e o próprio livro de João, aqui, como foi escrito bem no final da sua vida, o livro de Apocalipse, mostra um João tão dócil, e o próprio Jesus o amava muito, aquele que inclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Mas parece que no início desse contato de Jesus com ele, eram pessoas assim que tinham calos que se alguém encostasse já saía a faísca. Eram pessoas muito radicais e filhos do trovão, e parece que tiveram que andar junto para não ter confusão. Então, como eles já se entendiam, então vão junto, vocês vão junto, porque já basta vocês serem problema, então se dividir vocês vai ter 2 problemas, então pelo menos tem um problema só estando juntos. Filipe e Bartolomeu. Filipe é o diplomata, é aquela pessoa que leva as questões, né? E é aquele cara que vai batizar o etíope. Então é uma pessoa que Bartolomeu conta pouca coisa dele também. E aí aparece Tomé e Mateus. E Mateus sendo publicano. Não sei se ninguém quis ir com Mateus, porque no grupo aqui ele se tornou o traidor. Ele era o traidor da pátria. É aquele que cobrava impostos do povo judeu em favor de Roma. Não sei se é isso. Talvez por causa de uma certa empatia, da forma de pensar, meio matemática, de Mateus. E aí Tomé vai junto com ele. Então talvez essa questão meio racional, essa questão das ponderações, de pensar, de calcular, vamos fazer isso? Tá, então vai acontecer isso. Nós vamos ver um texto aqui, parece que os dois têm o mesmo pensamento, desse negócio de contabilidade. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Os dois aqui estão juntos. E aí, para terminar na rabeira, lá no fim da fila, uma duplinha complicada. Simão Zelote, um revolucionário que gostava de brigar e partir para a revolução armada. E junto com ele, Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, Simão perdeu o seu parceiro. Veja João 11:16, o que acontece com Tomé. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Por causa que Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, tinha as carpideiras. As carpideiras eram mulheres pagas para chorar. Na hora que Jesus fala assim, Lázaro não morreu, vai ressuscitar, vai voltar à vida, as carpideiras param de chorar e começam a dar risada de Jesus. E aí quando Jesus ressuscita Lázaro, os judeus queriam matar Jesus e Lázaro, novamente. Então, Jesus causou a ressurreição de Lázaro causou um problema muito sério ali. Houve um temor de que queriam pegar Jesus, já esgoelar, apedrejar, enforcar, fazer alguma coisa terrível. Jesus saiu daquela região. Depois de algum tempo, Jesus quer voltar para lá. Vamos lá, vou visitar meus amigos Lázaro e as suas irmãs. Olha só que Tomé fala. Vamos lá, vamos também para morrer com ele. Enquanto o pessoal está meio assim, então Tomé parece que faz um cálculo aqui. Ele fala, vamos lá, vamos juntos, vamos morrer com ele. Isso é, para Tomé voltar para Betânia, era morrer. Então ele vai para lá, então vamos juntos, vamos morrer com ele. Então parece que é aquele cara que é meio ponderado, aquele cara que faz um cálculo, né? Sabe as medidas, ele sabe aquilo que é previsível. João 14,5, outra vez, quando Jesus fala assim, depois que Tomé vai falar essa expressão, Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa grande expressão é em função dessa resposta aqui de Tomé. E na Santa Ceia ali, Jesus está falando várias coisas, que ele vai para o Pai, que as pessoas sabem o caminho. E aí Tomé, peraí, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde você vai. Como então podemos saber o caminho? Você está falando coisas meio não muito claras. Está falando que vai para isso? Explica
entender que enquanto o Filipe faz perguntas infantis, parece que Tomé dá uma chacoalhada e diz: olha, não sabemos para onde você vai, está muito nebuloso, aí isso já é mais claro. A gente precisa trabalhar com dados, com informações mais concretas. Então ele quase dá uma dura em Jesus. E aí, por causa disso, Jesus então vai falar para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Tomé parece então um pouco parecido com Mateus, meio calculista, um cara que não era facilmente enganado por historinhas. Então, ele vai aparecer nessa história com Jesus num momento que ficou famoso da sua dúvida para com Jesus. Então, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele perdeu aquela oportunidade. Ele ficou uma semana. E isso aumentou, alimentou a sua incredulidade de que tudo aquilo que aconteceu poderia ser possível. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor! Uma semana já se passou e vimos o Senhor. Vocês estão alimentando coisa na cabeça de vocês. Mas eles lhes dizem: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Para a cabeça de Tomé, ele, ao meu ver, parece que ele tem uma missão de trazer os discípulos para a realidade. Vocês estão visualizando algo que não é real. Vocês estão sendo iludidos novamente. Eu também pensei que Jesus era real, que era o Messias, e nós fomos atrás dele, mas era tudo mentira. Então agora vocês estão alimentando, por causa da ausência desse sofrimento, a mente de vocês, o coração de vocês está produzindo algo que é irreal. Então acordem, gente. Então a impressão parece que Tomé, ele tem o desejo de trazer os discípulos para a realidade. Só que porque ele se ausentou do primeiro momento, talvez, enquanto eles ficaram medrosos, ele falou assim: bem, eu vou sair, vou fazer alguma coisa, vou ficar lá. Então ele calculava. Enquanto os discípulos ficavam fantasiando com medo, ele enfrentou a vida. Só que ele perdeu aquele primeiro encontro. E agora, talvez com a missão de trazer os discípulos para a realidade, ele está demonstrando fé. E aí, versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e agora Tomé está com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz. Quando disse lá, quando Pedro escreve, que nós somos nação santa, Deus fala aqui que a igreja, o próprio Jesus Cristo falou: eu edificarei a minha igreja. Então, quando ele fala aqui edificará a sua igreja, não é um prédio, não é uma organização, não é uma instituição, é um grupo de pessoas salvas, redimidos, que se tornam a igreja. E no livro de Atos, quando a gente vai estudar mais para frente, nós vamos perceber que, apesar de Jesus usar indivíduos, ele está construindo e se manifestando através da igreja. Então não existe uma vida cristã individualizada. A vida cristã é compartilhada. Você vive ela individualmente, sozinho no seu quarto, mesmo que o seu marido, sua esposa, seu filho seja crente, você vive aquela comunhão de vida cristã dentro do seu lar, mas a vida cristã, ela é individualizada. Você está no trem, está vivendo a sua vida cristã, o seu pensamento pode estar totalmente ligado com Deus, e Deus está falando ao seu coração, você está tendo experiências de consolo, de alegria. Então há uma vida individualizada cristã. Alguns pensam que o fato da igreja, isto é, eu não tenho vida cristã. Então o pastor, os líderes da igreja que vivem a vida cristã por mim. Então tudo que tem que acontecer na minha vida depende do pastor.
Então, se eu tenho problema, vou pedir oração para o pastor. Se eu tenho pecado, eu vou confessar para o pastor. Então, se eu preciso de um conselho, eu vou no pastor. Ou vou no líder. Ou vou numa pessoa que é responsável por alguma área do ministério. Então, pessoas acham que ela não tem vida cristã individualizada. Ela precisa de outras pessoas que vivem a vida cristã para que possa ajudá-la em algumas coisas. Então, se o pastor orou e ela não recebeu a bênção, esse pastor não está bem com Deus. Já viu alguma coisa assim? Então, existe a primeira coisa que precisamos entender, existe essa vida cristã individualizada. Eu tenho que ter ela, eu tenho que fazer ela crescer. O próprio Paulo fala, façam crescer, desenvolvam a vossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, um dos grandes perigos é que, por a gente entender que a vida cristã é individualizada, a gente acha que a gente pode viver independente da agremiação, da comunhão, da vida coletiva. Porque na vida coletiva eu contribuo com os meus talentos e com meus dons e recebo a contribuição. Quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando o projeto de Jesus. Eu estou indo contra ele, dizendo, Jesus, o Senhor não sabe como faz. Do meu jeito é o certo. Então eu não preciso congregar. E quando eu chego nesse ponto de escolher quando e como e do jeitão, eu vou na igreja quando eu tenho que cantar no louvor. No Brasil eu enfrentava isso com uma igreja lá. Alguns jovens só vinham na igreja quando eles tinham que cantar no louvor. Eu vou quando aquilo que me interessa. Eu corro o perigo de que dessas ausências, Jesus se manifesta. Para resolver algum problema. Para trazer paz. Para eliminar o medo. Para talvez comissionar. E quando eu vivo esse espírito da ausência, de que eu me congrego quando eu quero, aquilo que existe em mim, que é terrível, que é a incredulidade, todos nós somos incrédulos. Todos nós temos um defeito muito grande, que é não ter fé em Deus e Jesus. Então aquilo que existe em nós, ela é alimentada. Então a minha incredulidade, ela passa a ser alimentada e promovida. E quanto mais esse espírito, essa atitude de ausência começa a fazer parte da minha vida, eu começo a perceber que talvez eu não preciso tanto de Deus. Que eu sou bom, que eu tenho capacidade, que parece que eu não preciso tanto da igreja, tanto de Deus, tanto de ouvir a palavra, tanto de louvar, tanto de contribuir financeiramente. Parece que até a minha vida parece que se tornou um pouco mais fácil. Esse tipo de comportamento e esse tipo de atitudes, esse tipo de conclusão se refere à incredulidade. E aqui, Jesus, ele vem resolver o problema de Tomé. Aquela ausência fez com que Tomé não jogasse embora a sua incredulidade. Os discípulos também eram incrédulos, mas por eles estarem juntos, medrosos, eles receberam o omiaguê da paz, isto é, se tornaram crédulos. E Tomás continuou por uma semana alimentando e promovendo a sua incredulidade. E Jesus vem com graça e misericórdia, com bondade, vem, pôs-se no meio dele, e agora com Tomé, Jesus novamente, paz seja com vocês. Então a paz para o ausente, e essa paz produziu fé. Versículo 27, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Como será que Jesus
deve ter falado isso. Tomézinho, ô Totô, vem aqui, pega nas minhas mãos, do meu lado, o meu pezinho aqui também. Ô Totozinho, vem aqui, dá um abracinho. Para de duvidar, creia. Ou será que Jesus falou assim: Tomé, coloca seu dedo aqui. Coloca aqui. Para de duvidar. São extremos. Qual será que foi? Na sociedade atual, nós preferimos o seguinte: Totô. Porque nós não admitimos que alguém repreenda o nosso erro. Nós somos uma sociedade vitimizada. Jesus talvez agiu com amor, mas com muita firmeza. Ele deve ter falado: pare de duvidar, creia. Esse é o problema que você tem, Tomé. É uma qualidade que, por causa da sua ausência, se tornou um grande problema na sua vida. Você quer fazer capulinho de tudo. Isso é muito bom. Você não quer dar um passo em falso. Isso é muito bom. Mas por causa que você não estava presente, você tem esse espírito ausente, a sua incredulidade aumentou. Enquanto seus irmãos há uma semana estão vivendo a paz, você está ainda em conflito. Você não curte a ausência de inimizade entre Deus. Você não entendeu a minha missão ainda. E diante disso, não precisava fazer mais nenhum cálculo. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. É o primeiro discípulo que vai atribuir a Jesus, depois da ressurreição, aquilo que Jesus Cristo realmente é: Senhor, Kyrios, dono da minha vida e Deus meu. Duas palavrinhas muito simples, delegando a Jesus quem realmente Jesus sempre é, e ele soltou isso com o coração e com a boca muito cheia. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus também no versículo 30 fala que, além de dar paz para os medrosos, além de dar paz para os pacificadores, além de dar paz para os ausentes, Jesus também fala que a sua missão, o seu presente gratuito, é dar paz para os distantes. Ele já começou a falar, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. No versículo 30 ele fala assim, Jesus, aqui João está fazendo uma conclusão, já é um comentário dele, é um comentário editorial, ele está colocando as suas palavras aqui, como se fosse uma crônica, e ele escreve o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. 90% do Evangelho de Marcos, de João, é só dele. As coisas que acontecem no Evangelho de João, 90% não acontecem nos outros Evangelhos. E o Evangelho de Lucas e de Mateus são muito maiores do que o Evangelho de João. E 90% do Evangelho de João não está repetido nesses Evangelhos. Então, o que Mateus e Lucas e Marcos, eles quase se repetem, não está no Evangelho de João. Tem muita coisa que não se repete, 90%. Então, João está falando, o que eu escrevi, Jesus fez muito mais. Mas ele não está falando que o que Jesus fez, que ele não escreveu, estão somente no Evangelho de Mateus e Lucas e Marcos. João está dando a ideia que tanto ele como Mateus, Marcos e Lucas, o que eles escreveram foi um material selecionado, mas Jesus fez muito mais do que isso. Esses autores, eles selecionaram o material, não colocaram tudo. Eles não escreveram uma biografia de Jesus, eles colocaram um material para provar, para convencer, para levar a paz, para que as pessoas creiam. Veja o que João fala. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo,
tenham vida em seu nome. O que João está falando aqui é que, apesar de Jesus ter falado paz para os medrosos, paz para os pacificadores e paz para o ausente, Jesus está falando paz para nós. Ele está dando paz do Senhor para nós. Paz seja convosco. O objetivo de João, ao escrever esse material, reservar um tempo da sua vida e registrar de uma forma tão inteligente, tão sensacional, é para que a gente ouvisse, lesse e aprendesse de tudo aquilo que Jesus escreveu, para que a gente tivesse também essa paz de Jesus. Para que a nossa inimizade com Deus fosse desfeita, fosse destruída. E para que a gente também tivesse destino eterno transformado. Agora João ele passa a dizer alguma coisa muito importante aqui. Que a incredulidade do homem é desfeita suficientemente pelas Escrituras. Como Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás, eu posso correr o perigo hoje, por causa dessa mente científica, de querer que aquelas coisas que aconteceram no passado se repitam hoje. E se não repetir, eu não vou crer. E João está falando aqui, o que foi escrito deve ser suficiente para nós crermos e também termos essa paz. As Escrituras são a autoridade, o mecanismo que Deus usa para eliminar a minha incredulidade e promover a fé, e com isso eu desfrutar da paz. Eu não preciso e nem devo pedir garantias para Deus, pedir sinais, colocar Deus à prova. Se fizer isso, então eu crerei. Eu estou indo contra aquilo que João escreveu. As Escrituras, então, é isso que Jesus Cristo falou no versículo 29. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Num certo sentido, João está falando, nós, eu, você, somos até mais bem-aventurados que os próprios discípulos. Porque eles viram, eles tocaram, nós não. E somente pelas Escrituras nós cremos e tivemos a nossa vida transformada. Isso é bem-aventurança. Nós não cremos no absurdo, nós não demos um salto no escuro, nós demos um salto nos braços e no colo do Pai, porque nós cremos que as Escrituras falam a verdade a respeito de quem é Jesus, daquilo que Ele fez e do que vai acontecer conosco. Nós temos pelas Escrituras a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e a nossa salvação está garantida pela obra de Cristo. Isso é para Jesus e para João é uma bem-aventurança. Enquanto os discípulos foram cobrados por Jesus, enquanto Tomé foi censurado por Jesus, e nós, quando ouvimos a palavra da verdade, cremos. Então Jesus fala, bem-aventurados. Ele está falando de mim, está falando de vocês, que creem no nome de Jesus. Só para nós recordarmos esse grande presente de Jesus depois da sua ressurreição, ele deixa bem claro, é isso que eu vim trazer ao mundo, eu vim trazer a paz. Não uma paz entre simplesmente um ambiente pacífico. Pelo contrário, enquanto não houver a consumação do século, haverá muita guerra, muita perseguição sobre quem segue a Jesus. Mas ele veio trazer a paz do maior problema do homem, entre Deus e o homem. Então esse presente de Jesus ressuscitado é para os medrosos, é para pacificar, é para nós irmos e pacificarmos as pessoas com Deus, é para o ausente e é para os distantes, que somos nós. Diante disso, a paz do Senhor para todos. Essa oferta. Nós não temos muito esse costume, mas eu gosto muito quando, geralmente a Assembleia de Deus fala mais isso, né? A paz do Senhor para todos. Paz do Senhor.
nós falamos graça e paz. Nós juntamos duas palavras que são muito boas, né? Outras igrejas, congregação cristã, falam a paz de Deus. Mas quando a gente falar, vamos pensar bem nisso. Vamos pensar naquilo que nós estamos falando. É o presente, é o miagê de Jesus para a nossa existência. A minha incredulidade é alimentada pela minha ausência. Tenta eliminar esse espírito de ficar ausente, de indiferença. Muitas vezes talvez Deus está fazendo algo através da comunidade, através das pessoas, e você está totalmente ausente, está indiferente, e essas coisas é para alimentar a nossa fé, para aumentar a nossa fé, para eliminar a nossa incredulidade. Então, quando eu fico ausente, né, e principalmente nos nossos dias, é muito fácil nós nos distrairmos. Alguns momentos, numa cidade grande como essa, nós enfrentamos problemas, ou com filhos, ou com algum trabalho, mas ao mesmo tempo nós temos alguns recursos que podem fazer com que a gente não esteja presente, mas estejamos conscientes de tudo o que está acontecendo. Então, se você não puder estar junto, não deu para estar junto, procure saber o que está acontecendo, como que está acontecendo. Busque informações, se interaja, ore. Tem um evento em tal lugar, está acontecendo um pequeno grupo lá em Itami. Está na sua casa, ore por esse estudo. Procure saber o que está acontecendo, o que estão estudando. Se interaja. Mas a pessoa está lá, está aqui em casa. Não. Focalize na igreja, no corpo de Cristo, no que está acontecendo. Interaja, busque informações. Não saia. Não saia. Eu não vou, então não quero nem saber, não tem problema nenhum para mim. Olha. Depois pergunta, o que aconteceu? Como que foi? Foi tudo jóia? Estive orando. Isso daqui elimina toda incredulidade. Nós começamos a perceber como Deus faz as coisas, como que alguma coisa que poderia ser um problema, daqui a pouco foi uma solução, e você começa a perceber como Deus está agindo no nosso meio. Como isso é gostoso. Em terceiro lugar, as Escrituras são suficientes para promover a minha fé. Deus vai dar experiência para nós? Vai. Mas não coloque Deus na parede. Quer alimentar a sua fé? Leia as Escrituras. Conheça as Escrituras. Estude as Escrituras. Medite nas Escrituras. Questione as Escrituras. Elas vão sustentar e alimentar a sua fé. Amém?